Shalom, meus irmãos, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Retornando às Veredas Antigas. E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, né? Já que nós estamos nos aproximando da festividade de Pêssar, que é uma festividade muito importante do calendário judaico, do calendário bíblico. Então, como eu havia mencionado a vocês na semana passada, eu tive alguns imprevistos, mas eu decidi gravar a segunda parte do primeiro estudo que nós tivemos, que era sobre a festividade de Pêssar, e nesta segunda parte nós iremos tratar dos elementos de Pêssar. Então, eu vou aqui buscar ser muito breve, né? No máximo, eu quero me delongar com vocês cerca de 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos, justamente para mostrar os elementos de Pêssar. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir com a nossa aula. Então, a introdução eu vou aqui só recapitular para vocês entender, ok? Então, hoje nós iremos examinar os elementos de Pêssar, né, os principais elementos de Pêssar, como também alguns itens facultativos, ou seja, se é obrigado, se não é, e etc. Então, existem algumas simbologias profundas que veremos nesta aula, e eu convido você, né, a permanecer até o final, você deixar o seu like e você também compartilhar com os seus amigos. E eu me respaldei neste shiur, nesta aula, justamente nas referências do judaísmonazareno.org. Então, eu vou dividir, eu acho mais interessante eu dividir esse estudo em 3 etapas. Então, essas 3 etapas são as seguintes: 1. Os elementos obrigatórios. 2. Elementos facultativos, ou seja, que não são obrigatórios. E 3. Elementos que não devem ser utilizados pelos discípulos de Yeshua. Então vamos agora analisar os elementos obrigatórios. O que é obrigatório você ter na sua refeição de Pêssar? Então o primeiro ponto é a Haggadah. A Haggadah, como você pode ver aí na tela, ela nada mais é do que o conto de Pêssar, ou seja, o conto do livro de Êxodo sobre a libertação e sobre a redenção do povo de Israel da escravidão do Egito. E paralelamente a essa questão da escravidão e da libertação dos israelitas, nós temos também a libertação que nós temos através do nosso Mashiach, do nosso ungido, que é Yeshua. Então, Yeshua nos libertou do pecado para vivermos em novidade de vida. Ok? Segundo, nós temos a matzah. O que seria a matzah? A matzah é o pão sem fermento. Então, as matzot, né, que é o plural de matzah, são servidas na refeição de Pêssar e também devem ser consumidas nos 7 dias subsequentes. Então, pelo menos uma vez ao dia você tem que comer um pedaço de matzah, relembrando o que o povo de Israel passou e também relembrando a festividade que o próprio Yeshua celebrou, que nós já falamos na nossa primeira parte. Então, se você está vendo essa aula e você não teve a oportunidade de ver a primeira, então convido você a assistir, né, a primeira aula que nós tratamos um pouquinho sobre essa questão do Pêssar, o que seria Pêssar e o que foi que Yeshua celebrou. E é interessante também que Yeshua, ele é o pão dos céus, ou seja, ele é o pão do eterno sem fermento, que não tinha pecado, que morreu em nosso lugar. E o próprio autor de Hebreus ele fala isso, né, que Yeshua ele não tinha pecado. E algo interessante que algumas pessoas me perguntaram é sobre a questão do fermento. Pedro, o que seria fermento? Então, tem até uma explicação, como eu já falei para vocês anteriormente, eu estou utilizando as fontes do judaísmonazareno.org. Então, uma explicação, né, que o Tzadok Ben Derer ele escreveu, que eu acho muito interessante, que diz assim, ó: o hametz nada mais é do que o produto da massa que fermentou, levedou, inchou. Por outro lado, a matzá é fruto de uma massa preparada rapidamente, sem que houvesse tempo de passar pelo processo de levedação mencionado. De acordo com a halahá, ou seja, a lei judaica, 5 cereais podem tornar-se hametz, que são trigo, prestem bem atenção, trigo, centeio, cevada, aveia e espelta. Então, hametz, segundo a halahá judaica,
são esses 5 elementos, eles podem se tornar alimentos fermentados, né? Então, por isso que geralmente a maioria dos judeus, principalmente os sefaraditas, eles retiram das suas residências. Assim sendo, segundo a Halahá, seria possível o consumo de massas que crescem, desde que estas não sejam feitas das 5 espécies de cereais, né? Por exemplo, o pão de queijo. Tem alguns pães de queijo que eles não utilizam nada desses 5 materiais, então ele pode ser consumido. Estou dando aqui apenas um exemplo elucidativo e didático, ok? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ou então vocês podem deixar as dúvidas aí nos comentários. O terceiro ponto é o maror, que também é conhecido como hazeret. Então, geralmente nas mesas em que tem a keará, que é o pratinho de Pêssar, então tem essas duas, né? Tem as ervas amargas e também tem a raiz forte, geralmente é o gengibre, mas existem várias tradições. Então isso é muito relativo. Mas alguns exemplos, né, de maror seria a chicória, o almeirão, a alface romana, que geralmente é a mais utilizada, e também a raiz forte cortada, como já falei, que é o gengibre. E na refeição de Pêssar, no 15º dia do primeiro mês israelita, ordenou o Eterno que se comesse maror, ou seja, a erva amarga, e isso se encontra lá em Êxodo capítulo 12, verso 8. Podendo-se escolher uma das ervas acima exemplificadas. Eis o simbolismo. Devemos nos recordar de quão amarga era a vida de Israel no Egito. E isso também tem uma referência ao próprio Mashiach. Nós sabemos que todas as festividades têm uma referência a Yeshua e também tem a ver com o seu sofrimento, porque ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Então ele foi muito, digamos assim, pisoteado, amassado, né? Ele foi muito, enfim, ele sofreu diversas coisas, então tem essa simbologia. Os israelitas, eles tinham uma vida amarga, ok? E Yeshua também passou por esse amargor, ok? Outro ponto que é importante e obrigatório no Seder, na refeição de Pêssar, é justamente o Yain. Yain, em hebraico, é vinho. E as pessoas que têm algum problema com alcoolismo, elas podem usar o suco de uva. E também possui um sentido metafórico, né? Lê-se na Torá que o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais das portas livrou os primogênitos dos hebreus da morte. Inclusive é o nome de Pêssar, né? Pêssar significa passagem ou passar por cima. Então o vinho simboliza o sangue daquele cordeiro que era vertido, era colocado nos umbrais das casas dos israelitas. Para o judaísmo netzarim, para o judaísmo nazareno, o vinho nos lembra do sangue de Yeshua, que foi derramado para a expiação dos pecados daqueles que nele creem. Isso se encontra em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 28. E o vinho, ele também simboliza Simcha. Simcha significa alegria, conforme o Salmo 104, verso 15. Então, vou citar agora alguns elementos da tradição judaica, que são elementos facultativos, ok? Lembrando que, em suma, a congregação é Bineyur, né? Por exemplo, até o Rosh Tzadok, ele abordou, ele salientou neste material que eu estou utilizando, né? Da congregação dele, que eles utilizam esses elementos facultativos, mas nós veremos também os elementos que não devem ser utilizados pelos discípulos de Yeshua. Então, por exemplo, os 4 cálices de vinho que geralmente todo judeu ortodoxo utiliza, existe uma simbologia bem interessante. E vamos entender aqui um pouquinho sobre essa simbologia. Primeiro cálice simboliza a santificação. É o que é conhecido como Hidush ou Kiddush. Segundo cálice, livramento das pragas do Egito. Terceiro, só uma observaçãozinha, esse primeiro cálice, né, eu falei que significa Kiddush, mas literalmente ele significa Kadesh, que tem a ver com o início do Seder, o início ali da cerimônia de Pêssar. Mas é conhecido também como Kiddush porque é aquele que demarca a cerimônia, onde tem um acendimento das velas, tem as brahot, as bênçãos, e aí prossegue com as outras questões da Haggadah, ok? E lembrando que existem várias Haggadot, né? Eu esqueci de mencionar isso no início, mas existem várias Haggadot e muitas
elas são bem assim variáveis. Existem algumas menores, algumas maiores, algumas traduções a mais, outras traduções a menos, então isso é muito relativo. Não existe assim uma Haggadah correta, ok? E cada pessoa tem a sua tradição, cada líder da residência tem a sua tradição e assim sucessivamente. O segundo cálice simboliza o livramento das pragas do Egito. O terceiro cálice, a bênção ou redenção. E o quarto cálice, louvor. E o quinto cálice, ele pertence ao profeta Elias, segundo a visão rabínica. E as 4 citações à redenção se extraem do livro de Shemot e do livro de Êxodo, capítulo 6, verso 6 ao verso 7, que são: E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. 2. E vos livrarei da sua servidão. 3. E vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E o último, e vos tomarei por meu povo. Então essa é a simbologia dos 4 cálices de vinho, apesar que existem várias outras simbologias, mas o nosso estudo aqui ele tem um objetivo de ser bastante pragmático e rápido, então por isso que eu não estou falando aqui várias citações judaicas, não estou citando obras judaicas, para o estudo ficar bastante elucidativo. O quinto ponto é o haroset. Haroset é uma pasta feita com doce, é uma pasta doce de maçã ou nozes, podendo ser acrescida de mel. E existem várias traduções, né? Alguns acrescentam figo, outros acrescentam outros elementos, enfim. Então a haroset em sua base, ela geralmente é utilizada as nozes, a maçã e pera. Geralmente é utilizada também a canela, mas existem algumas diferentes tradições sobre a haroset e simboliza o barro, né, a argamassa que os israelitas eles faziam para que os egípcios cada vez mais escravizassem eles e eles passassem por todo este sofrimento. E é interessante que este elemento também nos lembra que com Yeshua nós somos libertos da escravidão e do barro existencial, e nossa vida torna-se doce como o mel. Carpaz. Carpaz nada mais é do que salsão, cebola, aipo ou salsa. Geralmente o que é mais utilizado, né, é a cebola, por algumas comunidades ortodoxas, uma cebola, ou então salsão ou salsa, que aí ele é mergulhado, né, num pratinho com água, e esse pratinho ele é colocado sal para ele ficar bastante salgado, e você mergulha e você faz abrahá, e em seguida você come. Então, qual é a simbologia? Simboliza as lágrimas dos hebreus quando eles eram escravos, clamando ao Eterno pelo fim do sofrimento, né? E o Eterno ele envia Moisés, e eles recebem essa redenção. E também é possível recordar que Yeshua nos consola de nossas lágrimas e nos liberta da escravidão espiritual. E agora nós vamos tratar um pouquinho dos elementos que fazem parte da tradição judaica, mas que não usamos na Keará, não usamos no prato de Pissar, ok? Quais são? O primeiro é o Beitzá, que é justamente o ovo que é utilizado por grupos messiânicos e também pela maioria, por salvo engano, toda a comunidade ortodoxa como um todo, e eles usam o ovo. Então, alguns estudiosos, não estou aqui afirmando 100%, mas alguns estudiosos afirmam que se trata de um costume importado do paganismo da Babilônia, ligado aos cultos da fertilidade consagrados à deusa Ishtar, a rainha dos céus. Não obstante, explica o judaísmo que a Beitzá, no caso o ovo cozido, lembra o sacrifício de Hagigá. Hagigá é uma oferenda festiva, um sacrifício nas festividades do Eterno, e em particular no dia 14º, ou no 14º dia do primeiro mês, para ser comido antes do sacrifício de Pêssar. Vejam, se Beitzá representa o sacrifício de Hagigá, seria estranho usar este elemento para lembrar a morte de Yeshua. Por quê? Porque o Mashiach disse que a matzá simboliza o seu corpo e não um ovo. Logo, achamos estranho usar um ovo para simbolizar
Yeshua. Então eu peguei só algumas partes desse material excelente, né, do judaísmonazareno.org, irei até colocar ao final deste shiur as fontes, e aí vocês podem ler com maior veemência para vocês entenderem melhor. Mas só fazendo esse panorama, a Beitzá, ou seja, aliás, perdão, o Beitzá, ou seja, o ovo, ele não era utilizado pelos discípulos de Yeshua. Então Yeshua ele utilizou a matzá para exemplificar o seu corpo. E veja que interessante, nunca Yeshua utilizou o pão literalmente, mas ele disse, ó, meu corpo é a matzá. Por quê? Porque a matzá é um pão não fermentado e segundo o pensamento judaico, hametz, fermento, é um símbolo de pecado. Então Yeshua ele não tinha pecado, por isso que ele disse que a matzá, ou seja, o pão não fermentado, era uma simbologia do seu corpo, o que é conhecido em hebraico como Guf HaMashiach, o corpo do Messias. E por último, até errei aqui no número, né, para eu ter colocado o 8, peço perdão aos irmãos, eu coloquei 7, é o Zeroa. Zeroa é justamente o osso queimado, às vezes é da asa de um frango, o pescoço de uma galinha, ou a perna de um cordeiro. Existem diferentes tradições. Ele simboliza o cordeiro que era sacrificado, foi sacrificado em Êxodo, né, na saída ali do povo de Israel, e também simboliza justamente o cordeiro que era queimado, né, ele era queimado, era sacrificado e queimado. Geralmente as famílias comiam desse cordeiro. Só que todo o judaísmo ortodoxo e alguns grupos messiânicos eles utilizam. Porém, nós, os netzarim, os nazarenos, nós não utilizamos. Por quê? Porque Yeshua já morreu por nós. Então não faz qualquer sentido colocar um osso, né, de animal para simbolizar o Messias. Então veja, nunca Yeshua falou que nós deveríamos utilizar um pedaço, ou um ovo cozido, ou utilizarmos um pedaço da asa de um frango, de um cordeiro, enfim. Mas ele sempre aludiu isso, ele sempre explicou o que deve ser utilizado. O vinho, que simboliza o seu sangue, né? O yain, o vinho, e também a matzá, que é o pão sem fermento. Mas ele não falou nada mais em relação a esses outros elementos. Então, e essas são as explicações, né, dos elementos de Pêssar, e eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, ou você pode entrar em contato comigo, ou você pode comentar aí embaixo. Então aqui são as referências que eu prometi deixar no começo, utilizei algumas referências do Bible Hub, Bíblia Online, e também do Judaísmo Nazareno, Pêssar, o que é e como celebrar. Então se você ainda tem dúvidas, tem esse artigo maravilhoso do Tzadok Ben Derer, onde ele vai explicar passo a passo sobre essa questão de Pêssar. Então, se você gostou desse estudo, que você possa compartilhar com seus amigos, possa deixar o like para que o canal possa crescer e outras pessoas venham conhecer essas verdades. Então, que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.